Bem-vindos ao IA Sem Juridiquês, o quadro do canal Conecta Jus que conecta você ao futuro do direito. Eu sou Fernanda Soares, promotora de justiça, professora de processo penal, de técnicas de concurso e, claro, um entusiasta da IA. Oi, Fê, tudo bem? Meu nome é Thiago Simões, sou procurador de Estado, advogado, professor de processo civil e, claro, um entusiasta da inteligência artificial. Hoje estamos aqui para um tema muito legal. A gente vai falar sobre o que hoje, Fê? Você lembra? Inteligência artificial no Enan. Tem noção disso? Ah, que legal, que legal. Já até separei o edital aqui para a galera ver. Então, tá, porque ó, a gente fica nessa de ficar dizendo que o Enan não, né? De que a inteligência artificial tá aí, tá na vida das pessoas. A gente insiste que ela tá na vida do concurseiro, mas me parece que as pessoas ainda não deram o real valor, a real importância para isso. A gente já comentou aqui que caiu no concurso de PGE do Rio de Janeiro, e agora a gente tem ali expressamente previsto no edital do Enan. Então, assim, vira um tópico que o concurseiro tem que se focar e prestar atenção. Ainda mais, não sei se você percebeu, ele está dentro de uma matéria, ele está dentro de formação humanística, então talvez não tenha chamado tanta atenção assim. Não, Fê, é que a galera não tá vendo, tá começando a cair em todo lugar, né? Você falou agora da PGM Rio, começou a cair, tá, já tá caindo em várias carreiras de analistas e tal, e agora o negócio tá tomando outras proporções, porque tá caindo também em provas de concursos grandes, né? E isso vai ser uma necessidade, porque assim, a gente sabe que não tem como hoje um profissional da área jurídica trabalhar sem o auxílio da inteligência artificial, né? Você no Ministério Público tem, eu aqui na Procuradoria tô dando meus pulos, porque a gente não tem esse como é que eu posso dizer, esse dinheiro que o Ministério Público tem, né, porque a gente é pobre, a gente é um primo pobre. Ah, tá, vai nessa. Só a título de curiosidade, um parênteses bem rápido aqui para todo mundo, para quem não sabe, até Somos parentes já, né? pera, é que até 88 Ministério Público e Procuradoria do Estado era uma coisa só, né. Sabia disso? No âmbito federal, né. No âmbito federal era assim, aí o cara podia escolher qual carreira ele ia, se ele ia para PGR ou se ele ia para no caso a AGU, né, lá na época, né. Então assim, porque assim, se concentrava dentro da mesma carreira os interesses tanto diretos como indiretos da administração pública, né. Aí com a separação, o Ministério Público ficou com o dinheiro, a gente ficou com o trabalho, né. E isso Não, foi essa pra mim, separação. o dinheiro para o trabalho então, né? Não, infelizmente não. Mas vamos lá. Então todo profissional vai ter que ter, o juiz tem, né. Eu falo assim, por exemplo, eu trabalho com servidor público, eu tenho um robozinho, por exemplo, para cada carreira, quadro do próprio do magistério, quadro próprio do executivo, para poder saber, pô, será que é uma pretensão do cara ter uma defesa boa, entendeu? Então assim, Hum. os robôs estão na vida de todo mundo, né. E isso vai acontecer do profissional, e por isso vai cair no Enem. E é por isso que as pessoas têm que saber. Você falou assim: "Ah, os robôs estão na vida de todo mundo". Estão na vida e estão vindo com uma velocidade muito grande, né, Thiago. Então, assim, tá, o CNJ já regulamentou o uso da inteligência artificial no judiciário, a gente já falou sobre isso aqui, né, mas assim, Inclusive, fala para as pessoas assistirem, por favor, fala isso, a gente já falou num dos episódios aqui, gente. o último episódio. Tudo, então volta um episódio e assiste, porque agora essa leitura ficou mais do que ouvir, aliás, esse episódio ficou mais do que obrigatório, principalmente com isso no Enan, que se tem uma coisa que eu aposto que cairia inteligência artificial no Enan, seria justamente essa resolução do CNJ. Que você acha? Não, a gente vai ver inclusive que a probabilidade é muito grande, porque isso tá no edital, né. Vamos mostrar então aí o edital para não ficar uma coisa só a gente que vai cair e simplesmente a gente não prova que vai cair? Então vamos mostrar aqui pessoal, aqui, ó, grupo 3, noções gerais de direito e formação humanística, tá. Tá aqui no edital. A gente vai para o item 7 do edital. A gente vai ver que inteligência artificial tá aqui no meinho e às vezes as pessoas nem param para pensar, tá. Eu vou ler aqui o que tá, para você ver. Direito digital, quarta revolução industrial, tecnologia no contexto jurídico, automação de processo, inteligência artificial e direito, tá? Tá aqui bem grande, inteligência artificial e direito, tá? Audiências virtuais, cortes remotas, ciência de dados e jurimetria, importantíssimo isso. Nossa, E, demais. e aqui vem uma coisa que pega, por isso que a gente falou da resolução do CNJ sobre inteligência artificial. Resoluções do CNJ sobre inovações tecnológicas no judiciário, tá? Tá aqui no item. Entendeu? Então não é só na inteligência artificial que tá aqui nas resoluções do CNJ sobre inovações Pois é, no 2 vezes ele está previsto, né, assim, você exato, no B. Então, exatamente. probabilidade de cair. Tem mais uma, calma, tem mais uma que ainda pode cair. Perseguição penal em novas tecnologias, aqui você mais do que ninguém sabe, né, Ih, beleza. Crimes virtuais e cibersegurança, tá. Deep Web e Dark Web, tá. E aqui vem um item que também pode cair, provas digitais, tá.
Dentro de provas digitais, a gente já inclusive falou sobre uma muito importante, a gente falou sobre deepfake e provas digitais. É um episódio nosso aí, juro pra vocês, voltem e assistam, porque isso pode cair no Enem também. Então você já tem 2 conteúdos dentro dessa parte de formação humanística que vocês podem ter num episódio nosso aqui, sem fazer muita coisa. Por isso que a gente fala, a gente está atualizando, a gente está democratizando o uso da inteligência artificial no direito e inclusive preparando todo mundo para a prova de concurso, e não só para a prova, né, para atuação prática, porque quando você passar no concurso você vai ter que usar isso, né. Não existe mais judiciário daqui para frente sem inteligência artificial, sem tecnologia, sem automação. Então vamos lá, terminando, criptomoedas e lavagem de dinheiro, né, mais uma vez aqui é a tua praia, não a minha. Noções gerais de contratos inteligentes, e aqui também pode vir, IA, porque a gente vai ver que no futuro não vai existir contratos sem ser automatizados. Geralmente padrões de minutas são feitas de contratos no âmbito da administração pública, né, e a partir desses padrões você faz contratos de forma repetitiva e isso IA é maravilhosa, né. Aí blockchain e algoritmos, dentro de algoritmo, de novo, pode cair inteligência artificial, né. Aí para finalizar, LGPD e proteção de dados pessoais, tá. Então esse é a parte do item 7 dentro de formação humanística, que você sabe é um dos que mais pega o concurseiro na hora de fazer o concurso, porque é um item que só cai no Enem, né, formação humanística. Agora um ponto que eu acho importante a gente falar, que quando a gente falou aqui das resoluções CNJ ou de inteligência artificial, aqui no Enem, é importante o seguinte, que ao meu ver, daí veja se você concorda, que o candidato ele não precisa de noções aprofundadas, ninguém está querendo isso, né, mas ele tem que ter noções reais, né, quais seriam, assim, conceitos, básicos da inteligência artificial que podem vir a ser cobrados, entendeu. Então isso é fundamental que ele tenha acesso a esses conceitos. O problema é que nem todo mundo tem acesso a esses conceitos, né. Então, assim, aqui a gente está tentando sempre trazer os conceitos por aqui. Aliás, tia, a gente pode até pensar em verificar como a gente tem o nosso robozinho de humanística, ele está inclusive treinado com esse material, né. Exato, Fê. Pra quem não sabe, a gente tem o nosso curso, né, do CSA Premium, né, que é um curso onde a gente ajuda o concurseiro a se preparar para o concurso e utiliza também uma das nossas ferramentas, a inteligência artificial, né. E dentro disso nós temos vários robôs de várias matérias que são tutores dos alunos, né. E um deles é de formação humanística, porque muitos dos nossos alunos estudam para o Enem, né. Então a gente tem um robô que te ajuda a te preparar para o Enem. Dentro de formação humanística, que é um tópico, pô, difícil pra caramba, cai direito de antidiscriminação, cognição do juiz, entendeu? Cai muita coisa, cai muita coisa. Eu vejo o edital aqui, pô, são 9 tópicos dentro de formação humanística. Ética, estatuto da magistratura, enfim, sociologia, filosofia. A gente pode pensar em alguma coisa, mas vamos ver primeiro, se a galera vai comentar. Se a galera comentar aqui no vídeo, falar Isso, que a gente quer, pensa. a gente pensa, entendeu? Mas eu posso trazer aqui algumas questões que caíram, depois você pensa como disponibilizar Claro. para ele, que caíram também no TRF3. Boa, Então, assim, beleza. já caíram no TRF3, já caiu na PGM do Rio, e agora a gente já está esperando agora no Enem. Olha essa aqui, ó, durante a implementação do sistema de inteligência artificial em apoio à tramitação processual, a equipe de inovação tecnológica do Poder Judiciário é orientada a observar os princípios estabelecidos pela resolução do CNJ número 332 de 2020. Nessa perspectiva, o uso do sistema de IA no âmbito judicial deve ser conduzido de modo que: letra A, restrinja o desenvolvimento de soluções próprias em favor da adoção de tecnologias consolidadas no setor privado, foco na padronização externa. Letra B, que favoreça soluções com alto grau de autonomia operacional, mesmo que a supervisão humana se restrinja à fase inicial do processo. Onde diz restrições aqui, a gente já sabe que não, né? Adote o sistema com foco na automação de decisões técnicas, reduzindo a necessidade de validação constante por profissionais do direito. Letra D, que garanta a transparência dos procedimentos e preserve os direitos fundamentais dos jurisdicionados, que era a alternativa certa. E letra E, que promova o uso de algoritmos com desempenho eficiente, ainda que desprovido de mecanismos nativos de interpretação de resultados pelo usuário. Quando eu trouxe essa questão aqui, eu só queria mostrar que ela cai bem em noções básicas mesmo, né, Ti? E tudo tá na resolução. Essa de algoritmos aí fala sobre princípios, transparência e tal. A resposta que era correta, que garanta a transparência de procedimentos e preserve os direitos fundamentais, está lá expressamente na resolução. E todas as outras também estão até nos considerandos da resolução, que diz lá, por exemplo, os erros estavam ali que restrinja, né, ao desenvolvimento só de soluções próprias ou que restrinja
a participação humana só na fase inicial, então a gente percebe que a questão inteira aqui, ela foi realmente tirada, né, da resolução. Então, assim, hoje não tem mais como o candidato, ao meu ver, ir fazer uma prova, principalmente a do ENAM, sem ter estudado a resolução do CNJ sobre inteligência artificial. Não, com certeza, Fer. Eu acho que assim, coisas que vão cair com certeza, além da resolução, são conceitos básicos, que também tá na resolução, né. Mas assim, coisa que a gente vem falando o tempo todo, todos os nossos episódios, a gente vem reiterando, falando conceitos sobre machine learning, deep learning, entendeu? Falando conceitos sobre LLMs, né, recentemente a gente falou também sobre SLM, entendeu? São conceitos básicos do uso de inteligência artificial, tipo prompt, entende? Tudo isso são coisas que vão vir a cair, entende? Porque, assim, Sim. eu acho, inclusive o Enem foi feito para isso, para tornar a prova mais direcionada para a atuação prática do profissional, né. Ah, sem dúvida. E hoje, não vamos negar, Fê, direito, beleza, é uma coisa que a gente vai sempre trabalhar na nossa vida, mas todo dia mais, na vida do profissional da área jurídica, a gente tem menos direito e mais tecnologia, entende? Eu lembro quando eu entrei na procuradoria em 2016, era tudo manual, por mais que a gente que tinha processo digital, estava terminando de implementar o processo digital, né, era muito mais a questão de direito, você saber o que é direito e tal. Hoje em dia eu já vejo que a maioria das coisas que eu tenho, inclusive é uma coisa que eu escrevo há muito tempo, eu escrevo sobre, para quem não sabe, né, eu escrevo sobre coletivização do processo, seja total, seja parcial, né. E hoje, a gente tem formas de coletivização parcial, como precedentes, aí IRDR, toda essa forma de coletivização parcial do processo, ela é feita por meio de inteligência artificial, entende? O STJ não julga um recurso repetitivo à toa, o STF não julga uma repercussão geral à toa. Eles têm o Vitor, tem a Maria, entendeu? Eles têm várias inteligências artificiais que eles promovem a identificação de padrões comuns e a partir disso julga, né? Inclusive, ó, um ótimo tema pra gente falar aí, sobre coletivização e inteligência artificial, né? Então, assim, Já pode ser o próximo tema do nosso podcast seguinte, já eu tomara. também acho, eu também acho. Eu lembro que eu já participei de um podcast contigo lá do Ministério Público falando sobre isso. É. Exato. Então assim, a vida do profissional é essa, entende? Começou pelas cortes superiores, STF, STJ, e daqui a pouco vai estar dentro do primeiro grau, entende? Isso já acontece no TJ, o TJ aqui do Paraná, por exemplo, tem o Larry, que identifica alguns padrões de questões repetitivas, entende? E daqui a pouco vai ter cada juiz de primeiro grau, ele vai ver dentro da vara dele quais são as questões repetitivas, entende? E existem formas de se julgar coletivizadamente esse processo. Entende? Pra quem quiser, procura um artigo meu que tem aí na internet, você vai ver que existe formas dentro de uma primeiro grau fazer isso. Então, assim, no futuro, vai ser cada dia mais difícil se julgar caso por caso, entende? Então agora veja, essas observações que você está trazendo da importância da IA, da automação e etcétera, a gente está tratando isso aqui quase do modo operacional, né, a gente está analisando isso, tipo, o que vai evitar a análise de casos individuais e etcétera. Só que veja o seguinte, Thiago, o edital vai mais além, né, ele vai inclusive já na produção probatória aqui com o uso da inteligência artificial ou das provas digitais. Então assim, ele já está indo, ele vai desde a automação, né, de alguns procedimentos judiciais, da previsão do edital, até o uso mesmo na prática para uma análise de mérito. Não, com certeza, Fê. O nosso episódio sobre deepfake, as pessoas não podem perder. Porque simplesmente é a base do porquê a gente começou a pensar em provas digitais do Poder Judiciário. Pensar de verdade, entende? Porque antes a gente pensava, tipo, pô, provas digitais, a gente pensava muito em extração da prova, garantir integridade e tal, mas a gente não pensava que, tipo assim, olha, uma imagem hoje em dia não se dá pra confiar, entendeu? Não dá pra você. Uma imagem, nenhuma voz, nada mais. Exatamente, entende? Então, assim, a vida vai estar todo dia na vida do profissional da magistratura, vai estar todo santo dia se perguntando: "Será que isso é verdade?". E para isso vai ter que ter meios de provar aquele documento, e isso também a gente vai se utilizar por meio da inteligência artificial. Saber o que é, para depois você ir atrás e saber se é verdade ou não. Pegando esse gancho que você falou aí, que assim, né, uma imagem hoje a gente já não sabe mais realidade, uma voz. Veja que num dos tópicos ali também, ele fala sobre audiências virtuais. E aí é uma coisa que daqui a pouco a gente vai se questionar, a audiência virtual, se realmente aquela pessoa que está depondo na audiência, se é realmente a testemunha.
Sim. porque a gente já não vai mais saber, entendeu, se aquela imagem ali não foi feito um avatar e aí reproduz a imagem, reproduz o áudio, e a gente não vai saber se realmente é. Então o judiciário como um todo, agora vamos falar disso em sentido amplo, né, o universo jurídico, tem que repensar as nossas formas de atuação a partir agora desse uso indiscriminado da inteligência artificial. Então, esse é o motivo do uso da inteligência artificial vir prevista no Irã. Se querem juízes que tenham mais perfil realmente de juízes, eles têm que entrar para a carreira já sabendo dessa nova realidade que os espera. Não, com certeza, com certeza. A gente falou na resolução, inclusive, que eu acho que é um dos temas mais importantes, que o próprio Poder Judiciário, o próprio CNJ pegou e falou: "Olha, não tem como eu negar o uso de inteligência artificial para os meus magistrados. Tanto que, se o tribunal não oferecer, eles podem usar, pode contratar de forma privada". Ou seja, deixou bem claro: "Olha, seu juiz, tá de boa, você vai usar a inteligência artificial porque eu sei que você vai usar. Eu já desisti de tentar proibir", entendeu? E se regulamentou. Agora, esses regulamentos, eu não sei se você viu, Thiago, a existência agora de prompts fantasmas. É possível agora, quando um advogado, um promotor, alguém, enfim, faça uma peça, ele insira dentro da peça, através de caracteres que não são vistos ali, que vão estar de uma maneira branca, ou seja, que vai ficar da cor da folha, prompts. E aí, se o juiz, por exemplo, pega aquela peça e joga direto na inteligência artificial sem a supervisão humana, a inteligência artificial dele vai ler aquela peça aonde tem prompts fantasmas e prompts imaginados, por exemplo, julgue procedente. Então calma, calma. Eu quero que a gente faça um episódio somente sobre o que é prompt fantasma. Combinado então. Eu achei um tema sensacional, nem eu sabia disso no momento. Tá vendo? Pra você ver, toda semana a gente tá falando algo novo sobre inteligência artificial. Então, um episódio sobre prompt fantasmas e o perigo para o judiciário. Um dos nossos próximos 2 episódios, um da automação ali de precedentes com inteligência artificial e o outro de prompts fantasmas. Mas só quis dar esse gostinho de prompts fantasmas aqui para a gente poder verificar, assim, o quão necessário é essa previsão nos editais. E aí aqui a gente tem que dizer, assim, que esses editais que estão cobrando, eles estão na vanguarda, eles já estão muito lá na frente de verificar quais são os tipos de problema que a gente vai ter e de soluções também, porque a inteligência artificial ela traz soluções e traz problemas, até que a gente esteja bem acostumado a elas, né. Claro. É, Fê. Então, assim, primeiro queria falar pra galera, gostou do vídeo, curta, compartilhe, entende? Comente aqui, se tiver alguma dúvida, fale com a gente, tá? E, pô, vamos caminhando pro final. Lembrando, a gente fala muito de inteligência artificial, a gente também tem o nosso curso de inteligência artificial para concurseiro, onde a gente explora todos esses conceitos, né, sobre inteligência artificial, né? E a gente tem Ah, poderzinho. inclusive tem uma apostilhinha sobre esses conceitos, no 99% das questões, hein. Agora eu não resisti e fiz um versão aqui, porque o nosso curso é realmente muito bom. Tá certo, a gente precisa colocar, né? A gente precisa também fazer nosso merchan de vez em quando, que é nada Bota o nunca link fácil. se gosta desse episódio, hein. Vamos começar a colocar sempre o link embaixo do episódio, entendeu? É um merchan, desculpa, mas tudo bem, a gente tá aqui também pra isso. Então, finalizando, Fê, de novo, é sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado pela sua presença e, pô, vamos nessa. Espero que a gente tenha ajudado o pessoal que tá estudando Pena aí, pra se preparar também. Gente, é isso, a gente encerra mais um episódio e a gente segue aqui juntos na democratização, então, da inteligência artificial. Valeu, Ti. Obrigado, tchau!